Olá! E aí, Michele? Boa noite! Beleza? Boa noite para quem está chegando. Quem estiver chegando aí, aquela coisa que a gente sempre faz aqui, né? Aquele combinado aí. Aperta o aviãozinho, Jandira, tudo bem? Aperta o aviãozinho aí, convida aí seus seguidores para estar conosco. Camila, seja bem-vinda, Camila. Muito obrigado pelo seu feedback, viu? Lá na caixinha, fiquei muito feliz com o seu retorno. Isso dá uma força, dá um ânimo pra gente continuar sempre mais. Vanessa Mourão, seja bem-vinda, Vanessa. Que bom te ver por aqui. Letícia de Melo Campos Barbosa, minha esposa, tudo bem? Pessoal, olha só, faz essa gentileza pra mim. Aqui eu vou falar hoje, como vocês já devem saber, eu vou contar a minha história de conversão. Esse é o tema que eu vou fixar para nós aqui também. Esse é o tema que eu vou trazer hoje. E claro, né? Todo mundo sabe aí que eu sou católico, mas eu não vou estar pregando religião, nada disso. Eu vou estar falando dessa experiência. Teve um pessoal que solicitou que eu falasse sobre esse tema. Me perguntou como é que foi essa conversão, como é que você aderiu, vamos dizer assim, a um projeto, à vontade de Deus. Então eu vou contar esse negócio aqui agora, como combinado, há um tempão já, eu estava prometendo isso para vocês, mas aí depois entrou o desafio Você é Maior do que a Sua Ansiedade, que durou aí praticamente um mês todo, né? Que a gente fez um aquecimento, a gente fez aí uma boa preparação na segunda semana, na terceira semana a gente quebrou tudo e na quarta semana mais ainda. Seja bem-vinda, Paloma, Helenilda, convidem aí os seus seguidores. Juliana Gomes, de Goianá. Juliana também é companheira de caminhada aí, ó, dentro da igreja. Nessa história de conversão, a Juliana também faz parte aí, assim como a Camila e outros amigos que sustentam a gente na fé, nessa busca do dia a dia. Vocês vão me dando um retorno, por gentileza, como é que tá o áudio aí, o som, né? Como é que tá a imagem? Tá tranquilo? Tá dando pra vocês ouvirem e me ver bem aí? E olha só, se você já quiser ir colocando aí, coloca pra mim aí, assim, o que você entende que é uma conversão? Fala pra mim, o que você entende? O que vier à sua cabeça? Não tem que ficar pensando muito, arrumando palavras bonitas, né? Mas quando fala em conversão, mesmo que seja algo ruim, o que vem na sua cabeça? Qual que é a primeira coisa que vem? A palavra, a imagem, o som, a música, sei lá. Falou em conversão, você ouviu a palavra conversão, o que vem na sua mente? A primeira coisa que vem. Escreve aí pra mim, fazendo favor. Eu vou te explicar o que é conversão. E volto a dizer, tá? Eu não estou pregando religião, nada disso. Vocês sabem muito bem, eu sou psicólogo também, coach. E a minha importância de trazer esse tema hoje é inclusive para destacar a importância da espiritualidade na vida da pessoa, tá? A importância da espiritualidade de um norte, de um sentido na vida daqueles que querem ter saúde mental. Aliás, já há pesquisas, por exemplo, na área da psicologia, estudos que dizem isso, né? Que a fé, a vivência de uma espiritualidade ajuda a pessoa ajuda a pessoa a mudar os seus paradigmas, ajuda a pessoa a crescer, ajuda a pessoa a dar enfrentamento, capacidade, suporte de enfrentamento para as pessoas. Então olha que legal, a galera participando aí, a Paloma falou conversão para ela, encontro pessoal com Jesus. A Helenilda, mudança. A Thalita, e aí prima, tudo bem? Deus. A Camila falou mudar, mudança de sentido, a Ana Paula. Então vocês podem ir escrevendo aí o que é conversão para vocês. Olha só, quero pegar de uma forma bem leve. Seja bem-vindo, Daniel. Grande irmão, escreve aí o que é conversão para você, meu querido. Clica na setinha no aviãozinho, convida os seus amigos aí para participar conosco também. Então, é uma história. Eu vou contar a minha história, meu relacionamento com Deus, e vocês vão perceber como que o Rodrigo mudou, assim como a história, né? A história que a gente aprende na escola, ela é dividida por antes e depois, antes de Jesus e depois de Jesus.
A minha história também tem um antes e depois. Antes da minha conversão e depois da minha conversão. E vocês vão perceber como que eu mudei. E vocês vão ver como que isso realmente faz a diferença na vida de uma pessoa. Essa conversão é necessária para nós. Então, primeiro um pouquinho de mim. Um pouquinho do Rodrigo antes de entrar nesse assunto de conversão. Eu tenho 35 anos, sou casado com a Letícia há 9 anos. Nós estamos juntos há 16 anos. Namoro, noivado e casamento, nós somamos aí juntos 16 anos, é uma vida juntos, né? Nós temos 5 filhos, enchemos uma mão, 5 filhos. Peraí, Rodrigo, 5 filhos? Como assim? Eu vou te explicar. Nós temos 3 que já nasceram, João Daniel, Rebeca e Isabel, 3 que já nasceram. O primeiro não quis nascer para nós, nasceu direto para Jesus, nasceu direto para o céu, que foi um aborto espontâneo. A Letícia estava com 3 meses de gestação, houve um aborto espontâneo, então aí já são 4, tá? E a Letícia, graças a Deus, está grávida de uma menininha que é a Catarina. Catarina quer dizer pureza, tá? É uma outra coisa interessante, a gente não escolhe nome aleatoriamente, a gente pensa, a gente reza, a gente conversa, sente no coração e nomeia os nossos filhos. Com sentido. Todos os nomes do nosso filho têm um sentido, tá bom? Então, nós somos casados há 16 anos, temos 5 filhos e somos extremamente felizes. Acredite nisso. Nós somos um casal, nós somos uma família feliz, tá? Nós temos muitas dificuldades, claro, sempre tivemos e vamos ter ainda dificuldades, mas nós somos uma família feliz. Isso eu posso afirmar com certeza. Com certeza, a Michele dizendo, ó, Catarina vem aí. É isso aí, Michele, Catarina vem aí. Então nós somos muito felizes, tá? Hoje nós temos algumas coisas, poucas ainda, mas que a gente não tinha. Por exemplo, nós temos uma casa própria, graças a Deus, que tem toda uma outra história que a gente pode contar num outro momento, da providência de Deus na vida da gente. Nós somos católicos, né? E aí nós participamos do movimento da renovação carismática católica, que o Papa Francisco chama de corrente de graça. O Papa Francisco carinhosamente chama a renovação carismática católica de corrente de graça, tá? Então nós somos católicos, eu sou psicólogo, graças a Deus, atuo como coach. A Letícia é professora de história, beleza? É um pouquinho aí de mim, um pouquinho de nós. Por que eu estou dizendo contextualizando desse modo para você? Porque, gente, a minha história de conversão, o meu contato, o meu apaixonar-me por Deus, o meu me tornar quem eu sou, tem muito a ver com a Letícia. Então não tem como eu separar a minha história de conversão, do meu relacionamento com Deus, sem a Letícia, sem os meus filhos. Não tem como. E aí eu já digo que essa história é uma história que me emociona muito, toca o meu coração, né? Porque é uma história muito linda, gente, é uma história bonita mesmo. É bonita a nossa história. Então a minha história de conversão também tem a ver com a minha história com a Letícia. Rodrigo, quantos anos tem que você está com a Letícia? Juntos nós temos 16 anos. Ok. Quantos anos você tem de conversão? 16 anos. E eu te explico agora, tá? Vou te explicar agora como é que isso se dá. Tá, vamos lá. Como é que tudo isso começou? Como é que isso tudo que eu sou, isso tudo que eu tenho, essa família maravilhosa, esse ser psicólogo, esse estar aqui numa live com você, esse propor desafio em redes sociais, esse me aventurar numa série de coisas novas, o que é que isso tem a ver? Antes, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que a Juliana falou assim, ó, que conversão para ela é assumir uma condição de vida voltada a viver o amor de Deus a todo momento, que nos faz mudar a cada dia. É isso mesmo. Faz mudar, a conversão é isso, faz mudar a cada dia. Perfeito, Juliana. E eu vou falar um pouco desses 2 tipos de conversão que existem. Então, como que essa história bonita do Rodrigo, da Letícia, dos filhos do Rodrigo começou? Primeiro dizer o seguinte, antes dessa conversão, antes desse encontro pessoal com Deus, eu era um bom rapaz. A Michele sabe disso, a Michele já me conhecia, né, Michele? Eu era um bom garoto, mas eu era um garoto tímido. Eu era aquele tipo bonzinho, né, que todo mundo fazia de bobo, sabe assim? Não sabia dizer não pra nada, tudo era assim, e eu era muito acuado. Aliás, eu acho que eu sou acuado, ainda sou tímido, mas eu coloquei a timidez no lugar dela.
tá? Se a timidez existe, se existe uma vergonha em mim, ela é para me servir, não para eu ser escravo dela. Então eu ainda tenho dificuldades com bastante coisa, claro que tenho, e vou morrer tendo, com muitas coisas, e muitas coisas eu vou superar. Mas a Michelle sabe bem disso, né, Michelle? Eu era um garoto recatado, assim, que ficava olhando de longe. Gente, eu tinha vergonha de entrar no mercado. Coronel é desse tamanhozinho, assim, um ovo, 3.000 habitantes. E eu tinha vergonha de entrar no mercado, na agência de correios. Eu tinha uma paranoia de que todo mundo ia estar olhando para mim. Eu seria o centro das atenções. E eu morria de vergonha. Eu tinha vergonha da minha condição, de ter vindo da roça, né? De sítio, meu pai trabalhador rural, minha mãe doméstica. Eu tinha vergonha disso tudo, eu tinha muita vergonha de muita coisa. Então eu tinha muita vergonha, eu era muito travado, muito preso. Dificuldade de conversar com as pessoas, de me relacionar, eu tinha isso, né? Pra namorar, então, nossa senhora Aparecida, pra falar com a menina que eu estava interessado por ela, isso praticamente não acontecia. Foi só quase que com a Letícia, pronto, e acabou, graças a Deus. Sabe, era extremamente difícil. Tinha uma outra coisa que marcou muito também a minha vida antes dessa conversão, que eu era um adolescente, 17 para 18 anos, muito angustiado, tá? Muito angustiado. Então, por exemplo, eu costumo dizer que eu ficava no meu quarto, só deixa eu escrever aqui rapidinho. Aí. Eu ficava no meu quarto, eu ia dormir, fixei aí. Eu ia dormir, sejam bem-vindos, pessoal. Já comecei aqui a falar da minha história, tá? Ah, Rafaela dizendo, olha, eu fui catequista, que bonito isso. Eu também. Ah, não, deixa eu ver. É a Michelle que disse. Isso mesmo, Michelle. Que bonito isso. Olha só. A Camila dizendo, você era bicho do mato mesmo, né? Eu era muito bicho do mato, mas eu tinha muito medo das coisas. E eu digo, gente, olha, eu ainda tenho medo de muita coisa, mas o medo, como alguém me disse essa semana, minha secretária de saúde falou pra mim assim, mas você domina bem, né? Hoje eu domino bem. Vamos com medo mesmo, entende? E a gente vai, isso é autoria de vida. Então, eu era muito tímido e eu estava contando para vocês que na minha adolescência eu tinha uma angústia muito grande. Eu ficava quase que o dia inteiro dentro do meu quarto, janela fechada, porta fechada. Era um casarão, você lembra disso, Michele? Era um casarão que só tinha telhado, o forro já tinha arrancado, caía muito caruncha, passava muito lagartixa por ali, fazia cocô nas coisas, credo que nojo. Mas era isso, era a vida. E aí, o que acontece? Eu ficava ali angustiado o dia inteiro, parado dentro daquele quarto. Sempre fui, como dizem muitos, fleumático, assim, muito introspectivo. E eu acordava angustiado e ia dormir angustiado. Olha que loucura que era isso. Tinha uma tristeza de base ali, sabe? Isso é muito interessante, gente. Até que um dia, um primo meu, e aí alguns de vocês conhecem, tem outros primos na live, né? Que é o João Paulo, filho do tio João, né? O João Paulo, a Michelle, eu lembro, ia muito lá, isso mesmo, a Camila dizendo, eu lembro de você indo pra aula à noite, isso mesmo, Camila, eu era muito tímido, muito fechado, vergonhoso. Até que o João Paulo namorava um pessoal do grupo de oração da Renovação Carismática Católica em Coronel. E naquela época, eu estava interessado, estimulado por amigos meus, eu estava interessado na tal da Letícia. Entende assim? Estava interessado. Num domingo à noite, eu e o João Paulo resolvemos ir para o Centro de Coronel. A namorada dele cantava no Ministério de Música. Passamos em frente à igreja onde estava acontecendo o grupo de oração. O João Paulo virou para mim, meu primo virou para mim, e eu me tornei padrinho de crisma dele depois disso. Ele virou para mim e falou assim, me chamava de Diguinho. Diguinho, vamos entrar na igreja? Falei, vamos, João Paulo. Entrei. Já estava interessado na Letícia, a Letícia também era do grupo de oração. Entrei na igreja, mas eu era um menino comportado. Eu estava interessado, estava ali com medo, mas eu era muito comportado. Entrei na igreja. Gente, eu nunca tinha sido tão bem acolhido na minha vida como eu fui naquele grupo de oração. O pessoal veio e me abraçou, disse para mim, seja bem-vindo, nós estamos felizes de você estar aqui. No final do grupo de oração, como é muito característico, o pessoal chamou quem estava indo pela primeira vez do grupo de oração, chamou lá na frente, perguntou quem convidou, e eu apontei que era a Letícia que tinha me convidado, que ela já tinha encontrado comigo na rua uma vez, e já tinha me convidado para participar. Então foi maravilhoso, Eu me senti extremamente acolhido. Depois daquilo, teve um evento da Renovação Carismática Católica na cidade de Santos Dumont.
João Paulo, meu primo, uma benção na minha vida, né? Virou e falou assim, vamos lá no show? E seria um show de uma banda católica, que era Vida Reluz. Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ido nesse show. E aí, eu acho que a Michelle nessa época já conhecia a banda Vida Reluz. Conhecia, Michelle? E a Camila também. Não sei se mais alguém, Paulo, o PA que entrou aí agora, não sei se vocês conheciam. E aí eu falei assim, eu não vou lá não, eu tinha muita vergonha, eu não vou lá não. Ele falou assim, vai rapaz, a Letícia vai. Eu falei, Letícia vai. E ali, gente, tinha um sentimento muito puro, eu já estava me apaixonando pela Letícia. Sabe aquela coisa que o adolescente fala assim, tô gostando do fulano? Então, já tinha um amor de base ali. Aí eu falei assim, eu vou. Fui, com a cara, enfrentei meu medo, minha vergonha e fui. Gente, Deus é maravilhoso. Ele usa das estratégias para falar pra gente que ama a gente e que Ele tem cuidado de nós. Então, se você está assistindo essa live agora, está aí meio que desanimado, cansado, deixa eu dizer para você, Deus tem usado de estratégias para mostrar para nós que Ele nos ama e é Ele quem cuida da nossa vida. Por mais que a gente não perceba, por mais que a gente se sinta sozinho, abandonado, Deus está no controle da nossa história. E cada dia que passa eu percebo que Deus está no controle da minha história. Da minha história. E cada vez que eu tento fazer algo por mim mesmo, eu fico muito cansado, eu me estresso. É uma coisa incrível. E aí eu dou conta. E aí eu percebo nas minhas orações, poxa vida, eu estou fazendo por mim mesmo, eu não estou vindo rezar, não estou vindo conversar com Deus. E aí quando eu me volto para Deus, quando eu me volto para Deus, eu descanso e eu confio, acredito que Deus é quem está no controle da minha história. Isso é muito bom. Fui para Santos Dumont, voltando aqui, fui para Santos Dumont. Gente, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Os ambientes que eu conhecia, não que eu bebia, nunca fui de beber e ingerir bebida alcoólica. Mas meu pai era alcoólatra. Eu conhecia muitas pessoas que bebiam demais e brigavam. Eu vim desse contexto bagunçado, assim, de vivenciar essas coisas por parte dos meus responsáveis. E quando eu cheguei no ginásio de Santos Dumont, nós fomos numa van de 12, 13, 15 pessoas, e eu com vergonha que abriu a porta daquele ginásio lotado de jovens. E antes daquilo eu só via jovens bebendo, se prostituindo, drogando, era muita tristeza que eu via. Tanto que eu não gostava das festas. Mas quando abriu a porta daquele ginásio, que eu vi aquela galera, um ginásio gigantesco, lotado de jovem, aqueles jovens dançando. E dançando de qualquer jeito, e ninguém debochava de ninguém, e ninguém ria de ninguém. Entrou um bêbado no meio da festa lá de penetra, músicas católicas cantando, e o bêbado todo dançando, todos fazendo trejeitos, e os jovens acolheram ele. Ali, naquela hora, aqui dentro de mim, algo no meu coração, eu disse assim, aqui dentro, no meu silêncio, eu disse, esse é o meu lugar. Essa foi uma coisa que me marcou. Ali eu tive a certeza que o meu lugar, o meu ambiente de vida para o resto da minha vida seria aquele. De pessoas alegres, festejando, aproveitando a vida de uma forma extremamente saudável. Acabou o show e eu ainda só interessado pela Letícia. Entrei para o grupo de oração, comecei a tocar bongô, não sabia nada, a música ia para um lado, um instrumento. Bongô é um instrumento de percussão, eu não sabia nada. E a música ia do grupo de oração ia para um lado e eu ia para o outro. Mas foi assim, foi legal, foi maravilhoso, foi o meu começo. E aí, é interessante que eu continuei no grupo de oração. Depois eu e a Letícia começamos a namorar, tá? Nós começamos a namorar. E nesse começar a namorar, nós namoramos 2 meses, sério, nós não ficamos, não tinha esse negócio. Nós ia namorar. Namoramos 2 meses, sério. E aí a Letícia descobriu que não me amava. Vê se pode. Não me amava, eu fiquei acabado ali, destruído, né? E nesse intervalo, nós ficamos 2 meses sem namorar. Nós terminamos o namoro, ela não me amava, eu ia fazer o que com quem não me amava, né? Nós terminamos de boa, tranquilo, eu entendi ela, mas fiquei muito chateado, emocionalmente acabado, assim, afetado mesmo. E nesse intervalo de 2 meses que nós ficamos separados, não namorando, teve um encontro chamado Encontro Nova Vida, da Escola de Evangelização Santo André. Aí muitos de vocês conhecem. Quem conhece, bota aí, eu conheço. E aí, o Nova Vida, o pessoal falava, o Encontro Nova Vida é Nova Vida mesmo. E se atente para isso que eu vou dizer agora. O Nova Vida é Nova Vida mesmo. A gente sai de lá com a vida mudada. Eu me inscrevi
no curso Nova Vida, nesse encontro, que era sexta-noite, sábado e domingo o dia todo. Fui com meu coração despedaçado, completamente carente para aquele encontro, porque a pessoa que eu amava não me amava e nós tínhamos terminado o namoro. E era um sofrimento verdadeiro, né? Era um sofrimento verdadeiro da minha parte. O que aconteceu, meu povo? Aí eu vou contar para vocês. Segura que eu vou contar. Nesse encontro, que foi em Coronel Pacheco, estava comigo lá no encontro o Rafael Nascimento, que hoje é seminarista, quase padre. Isso foi em maio de 2004. Não, setembro de 2004. Tá? Aí o pessoal conhece aí, ó. Muito bem, o pessoal conhece. Nova Vida. Meu início na igreja, no Nova Vida. Isso aí, Paulão, ó. Isso aí, PA. Aí, gente, nesse encontro, no sábado à noite, teve uma pregação sobre conversão. Pam, 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 pam. Sobre conversão. E eu muito atento, muito querendo viver as coisas de Deus, muito aberto ao que Deus tinha para mim. O cara que estava dando o ensino de conversão explicou conversão de um jeito muito simples. Que conversão era você sair de um lado para o outro. Eu entendi. Naquele caso era o quê? Sair do mundo, né? Da sujeira, das drogas, da prostituição, do distanciamento de Deus, de viver sozinho para viver com Deus, aonde está toda a fonte da nossa alegria e da nossa felicidade. Acabou aquele momento de ensino, nós fomos para um momento de oração sobre conversão. Fomos para uma sala, galera, fomos para uma sala, aquele monte de jovens ajoelhados, violão tocando, pessoal conduzindo a oração. Quem tá lembrando aí? Eu contando aqui, o pessoal que participou de retiro, a galera que participou de retiro, eu vou contando aí, vocês vão revivendo os retiros de vocês também? Vai falando aí quem tá revivendo aí. Quem tá revivendo. Porque eu vou revivendo, né? E acredito que você também. Aquela galera ajoelhada, violão tocando, música do amor de Deus. E eles estavam cantando aquela música do Martim Valverde assim: ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. E por aí afora. Eu estava ajoelhado no chão daquela sala, como a maioria daqueles jovens. E o Rafael Nascimento estava no outro lado. O Rafael era muito jovem, estava lá do outro lado. E eu ali rezando, acompanhando a música, comecei a chorar. E eu dizia baixinho, quase que só balbuciando: Jesus me ama. Eu estava sentindo uma carência afetiva, gente, mas muito grande. Tinha um buraco dentro de mim. É como se tivesse um buraco dentro do meu coração. E eu dizendo ali: Jesus me ama. E eu falava baixinho: Jesus me ama, e chorando: Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. O Rafael não escutou uma palavra, não tinha escutado uma palavra do que eu disse. Ele saiu do outro canto da sala. Quando eu vi, ele já estava me abraçando. E ele falou assim no meu ouvido: Jesus mandou te dizer que está te amando. A hora que ele falou aquilo, aí que eu desabei de verdade. Aí que eu chorei a prantos, assim, rios de água, né? Rios de água viva. Chorei, mas chorei demais. Ali eu desmanchei. E esse foi, de fato, ali, eu vejo ali, foi de fato a experiência mais forte, mais marcante que eu tive com Deus até hoje na minha vida, que mudou completamente a minha história. Mudou completamente a minha história. E aí, gente, foi isso. A conversão é isso, é essa tomada que Deus fez na minha vida, né? E me tomou por inteiro, mas me tomou de uma forma que eu não consegui mais voltar atrás. No início da minha caminhada na renovação, eu tinha muito medo de ser padre. Escuta essa história. Conta-se que a minha avó paterna, o pessoal tá aí, ó. Até arrepia, né, Thalita? Isso mesmo. É fantástico, gente. Deus é maravilhoso. A Thalita tá aí, a Amanda, a Vanusa, tem uns primos aí. Olha só. Dizem que a nossa avó paterna, vê se isso é verdade, ela queria que um dos filhos dela fosse padre. Só que nenhum filho foi. Ela falou assim: então eu quero que um neto meu seja padre. E nomeou o Vander Lúcio, o irmão da Vanusa, ou o Rodrigo. Veja bem, eu acho que o Vando lidou bem com isso. Mas eu, na minha adolescência, entrei em pânico. Então, quando eu fui para a igreja, que Letícia, nós terminamos o namoro, eu falei assim: nossa, Deus armou para mim. Ele quer que eu seja padre. Foi uma dificuldade, então eu tinha muito medo de ser padre. Mas eu continuei minha caminhada.
Depois eu e a Letícia nós voltamos, ela já me amava de verdade, ela descobriu que não conseguia viver sem mim. E tanto que nós já temos 16 anos juntos e não consegue mesmo, eu não consigo viver sem ela e tá bom demais. E aí, eu tinha muito medo então de ser padre, de Deus me levar para ser padre. Eu achei que Deus tivesse armado para mim. Eu tinha esse medo. E olha que interessante, eu tinha medo que Deus me tirasse tudo, a minha namorada, a minha família, os meus amigos, a minha cidade, e eu fosse ficar sozinho, sempre ser padre. Gente, depois dessa conversão, desse tempo caminhando com Deus, desse tempo de conversão, eu cheguei a uma conclusão, e já falei isso para Deus várias vezes. Se Ele tiver de me tirar tudo, que Ele não saia da minha vida, que Ele não tire Jesus de mim, que Ele não se retire da minha vida. Porque Ele é minha base, Ele é o meu sentido de ser, Ele é a minha razão de viver. E se eu sou casado e muito bem casado, se eu tenho uma casa para me morar, se eu tenho uma profissão muito boa que eu sou apaixonado, se eu tenho filhos maravilhosos, se eu tenho amigos e se eu quero ajudar as pessoas e se eu estou aqui hoje, é porque existe Deus na minha vida. Ele é a minha base. E eu estou falando, não é de teoria, eu estou falando de prática, de dia a dia, de vivência, de realidade. Então, essa conversão, essa sair do lado de lá sem Deus para o lado de cá com Deus, para viver os planos de Deus, é que mudou a minha vida radicalmente. Então lembra que eu falei lá atrás, aquele menino bobo, tímido, corredor que corria das coisas, das pessoas, mudou. Entende? Eu mudei muito. Aqueles medos, aquelas angústias, muitas delas acabaram. Muitas daquelas, e eu me lembro de um grupo de oração que tinha uma pessoa conduzindo. Eu estava lá participando do grupo e alguém que estava conduzindo o grupo disse assim, contou uma história de uma menina que ficava dentro do quarto o dia inteiro. E aí nesse quarto que ela ficava o dia inteiro, ela ficava triste, até que um dia ela foi no grupo de oração e o pregador cantou uma música, Deixa a Luz do Céu Entrar, e ele dizia, aqui tem alguém que não deixa a luz do céu entrar, você vai chegar na sua casa hoje, abrir as janelas do seu quarto para que o sol entre e vai ser Jesus entrando na sua vida. Aquilo ali eu falei, caraca, esse negócio que eu estou precisando, isso é para mim, Deus está falando para mim. Lembra que eu vivia dentro do meu quarto, tudo fechado? Dali eu mudei, eu cheguei no meu quarto, já era noite, né? Quando foi no outro dia pela manhã, a primeira coisa que eu fiz foi abrir as janelas do meu quarto. Nunca mais fechei. Nunca mais fechei. Abrir a janela do meu quarto, simbolicamente, para a luz do sol entrar, simbolicamente porque representava a luz de Deus entrando no meu coração, me trouxe uma alegria espetacular. Espetacular. E aí, então, saiu a timidez e entrou a ousadia. Saiu o medo, entrou a coragem. E quando eles não saem, eu vou assim mesmo. Entende assim? Então mudei completamente. Eu era alguém que não tinha nada. Vou contar para vocês, antes de renovação carismática, antes da minha conversão, rapidinho, gente, só fazer uma pausa para ver os comentários aqui, ó. A Thalita falando até arrepia. A Camila dizendo, vendo você pregar, nem imagino você tímido. Camila, e você acredita que eu tímido, pregava tímido? Até hoje. Às vezes eu chego em algum lugar e eu tenho que pregar e... Vamos lá, Deus está no controle e vou embora. Mas assim, eu preguei muitas vezes com muita timidez, mas só que nunca transpareceu. Nunca transpareceu. Eu camuflo bem. A Paloma dizendo, queria que mais pessoas tivessem experiência, uma vida entregue a Deus. E Paloma, você sabe disso, você está vivendo isso também. É maravilhoso estar nas mãos de Deus. É maravilhoso se deixar envolver e ser transformado por esse Deus que é espetacular. Mas aí, acontece, né? Eu me perdi um pouco aqui. Onde que eu estava mesmo? Me ajudem aí, que aí eu fiz essa parada, né? Isso é normal acontecer comigo, tá, gente? Isso acontece todo dia, em todo lugar que eu vou falar. Então fica tranquilo. Somente quando o assunto mexe com o meu coração. Mas enfim, o fato é que eu tinha essa dificuldade, então eu tinha o medo, e agora não tenho mais esse medo, se tiver eu vou com ele mesmo, tá? E o fato, assim, é que me perdi. Volta aí, me ajuda aí, fala aí onde eu parei, deixa eu olhar aqui na minha cola. Mas o fato é o seguinte, é que o fato mais marcante que aconteceu comigo foi esse, aonde Jesus falou que eu precisava mudar de vida, né? Aliás, que ele estava me amando e ali a minha vida
mudou completamente, de forma radical. E aí o interessante notar nisso tudo, que essa transformação na minha vida, ela afetou muitas outras pessoas. Aí agora eu lembrei o que eu quero te falar. Quando eu tinha tanta vergonha, não, lembrei. Antes da minha conversão, a gente sempre volta, antes da minha conversão, que eu não tinha ainda essa vivência com Deus, mas a minha mãe tinha muita fé, então influenciou demais a gente. Isso mesmo, Amanda. Obrigado, gente. Eu ia deitar todos os dias e obrigado, vocês são maravilhosos. Deixa eu falar antes que eu esqueço. De novo. Eu deitava todos os dias no meu quarto e a minha oração era uma oração simples. Olha como que Deus é maravilhoso e surpreende a gente. Eu deitava do mesmo jeito todos os dias, sempre muito previsível, e falava para Deus assim: Senhor, que o Senhor me ajude a arrumar uma pessoa que eu goste, que eu ame, que ela me ame, que a gente vá morar junto, não era nem casar, que a gente vai morar junto, nós tenhamos 2 filhos, que eu ganhe R$500 por mês. Eu pedi isso durante muito tempo e de uma forma muito light, sabia que Deus uma hora ia me dar aquele negócio. Só que Deus pensou, né? Eu vou dar mais um bocadinho para esse menino. Ele me deu mais do que R$500, né? Por mês, ele me deu bem mais do que R$500 por mês, graças a Deus, depois que eu me casei. Eu me casei com uma pessoa que eu não só gosto, mas que eu a amo e fiz votos de viver para sempre com ela, e que me ama e que fez votos de viver para sempre comigo. Nós fomos ao altar, prometemos um para o outro, prometemos para a comunidade, prometemos para os padres que estavam lá, prometemos para Deus que nós seríamos fiéis um ao outro até o final da nossa vida. Então Deus surpreendeu. Eu queria 2 filhos, a Letícia queria 4. Olha como é que Deus multiplica. Eu aceitei. Hoje a gente já não sabe quanto a gente vai ter. A gente já teve 5 gestações. Então a gente já não sabe quanto vai ter. Então Deus é maravilhoso. Você está entendendo? E eu tinha uma vontade lá dentro de mim de ser psicólogo, mas morria de vergonha de dizer que eu queria ser psicólogo. A Letícia já era muito decidida, sempre foi, e dizia que queria ser professora de história. E no nosso namoro, um dia ela me perguntou: o que você quer ser? E para eu falar, demorei uma meia hora para falar porque eu morria de vergonha. Até que saiu: eu tenho vontade de ser psicólogo. Ela: o quê? Eu tô falando de ser psicólogo. O quê? Eu tenho vontade de ser psicólogo. Quando eu falei aquilo, uma série de coisas se abriu na minha vida. Aí não preciso falar mais, né? Me tornei psicólogo, sou apaixonado pela psicologia, amo ajudar pessoas e por aí afora. Mas veja bem como que essa conversão mudou a minha vida completamente. A minha vida virou do avesso, positivamente. Aí eu passei a entender que a vida nossa, ela é feita também de sofrimentos, e que quando a gente sofre em Deus, a gente supera. Por mais difícil que seja, a gente supera. E aí, gente, aquela angústia, aquela tristeza que existia aqui dentro do meu coração, principalmente isso, saiu e a alegria invadiu a minha vida. A busca por sonhos, objetivos, invadiu a minha história. Eu me soltei mais, muito mais, infinitamente mais. Tanto que eu falo como falei aqui, e tem gente que não acredita. Como assim você era tímido, né? E ainda é. Então, foi isso, assim, foi maravilhoso. É um pouco do que eu queria contar para você, tá? Você tem alguma pergunta? Tem algum relato seu também de vivência de conversão, de experiência com Deus? Você quer colocar em poucas palavras aí? Você quer falar aí? Quer me fazer alguma pergunta? Vocês me ajudaram mesmo, né? Vocês são bons demais. Olha, você ia contar o que lembrou e agora esqueceu. Ia falar como era a sua vida antes da conversão. Falou sobre a luz do céu entrar. Você abriu a janela do seu quarto. É isso aí. O fato é que vocês conseguiram perceber. Fala pra mim aí. Vocês conseguiram perceber como que essa conversão mudou a minha vida? Claro que depois que minha vida mudou, muitos começaram a falar que eu era fanático, que fizeram uma lavagem cerebral em mim, e uma série de coisas. E no início eu era meio doidão mesmo, né? Era bem rígido ali, moralista. Mas aí depois eu entendi que não é isso, não se trata disso. O amor de Deus não é moralista. Deus, se você quiser, né? Se eu quiser, Deus nos ensina a fazer. Se você quiser ser feliz, se você quiser crescer, superar, é assim que faz. Se você não quiser, se eu não quiser, o problema é nosso. Aí também não vamos culpar Deus, não. Né? Mas assim, a Paloma dizendo, com certeza você esteve muito presente também na minha história de conversão. Ai, meu Deus do céu, aí meu coração acelera. Camila me disse hoje isso também.
E esse foi um grande sinal, gente. Isso foi maravilhoso, né? Um dos frutos da minha conversão foi poder ajudar muitas pessoas a terem um coração curado diante de Deus, pelo amor de Deus, a pregar, levar palavra de esperança, de superação para as pessoas, ajudar as pessoas a mediarem, a superarem os conflitos delas, inclusive familiares. Esse realmente, Paloma, né, Camila, foi um grande presente que Deus me deu. E é interessante que a igreja ensina pra gente que Deus devolve o homem a ele mesmo, mostra ao homem quem de fato ele é. Então, quanto mais próximo, mais fazendo a vontade de Deus eu estou, você está, mais você se conhece, mais você se torna mais forte, mais você se supera. Papa Bento XVI falou isso, né? Jovens, não tenham medo de Jesus. Ele não tira nada, ele te dá tudo. Ele te dá tudo, tá? Foi isso que ele me deu muito mais do que eu queria. Você me ajudou a lembrar um momento de conversão que eu tive há uns 5 anos e que eu testemunhei para você, morrendo de vergonha em Rio Novo. Perfeito, Camila, perfeito, é isso mesmo. Galera, tô dando um tempinho só para ver se alguém vai escrever mais alguma coisa aí de conversão. Não precisa escrever muito não, tá? Só para isso, para ir pra gente finalizando aqui, tá? Espera só um pouquinho. Inclusive, paciência é um fruto do Espírito Santo. A Michelle já vem revelar coisa da gente, quer ver? Como eu te conhecia desde criança, eu sempre ficava admirada quando você subia para fazer pregação. Pura ação do Espírito Santo. Michelle, perfeito, perfeito. Inclusive, quando eu fui para a faculdade, o primeiro trabalho que a gente ia apresentar... HCL, você tá bom, cara? Que saudade de você! O primeiro trabalho na faculdade, no primeiro período para apresentar, Michelle, tinha umas 10 pessoas no grupo e eu falei assim, gente, eu quero apresentar, mas morrendo de vergonha, porque eu queria desenvolver a minha fala, eu queria estar à frente, eu queria poder dar palestra, então eu falei, eu quero, tá? E aí eu lembro que eu fiz a apresentação, mas tremendo, eu saí no meio da apresentação para beber água, mas tive uma desenvoltura muito boa. E aí os colegas de sala falaram, a primeira vez que eu ouvi isso, falaram assim, nossa, você fala bem, você fala bem, você fala bem. E aí eu fui descobrindo que eu falava bem, puro presente de Deus, isso é dom de Deus, tá? Aliás, os dons que você tem são dons que Deus te deu. E dom é isso, né? Graça de Deus, né? Os dons que nós temos, é Deus que nos dá, nós temos que lapidar esses dons e colocar a serviço do outro. Ao PA, sua sensibilidade, a voz de Deus é incrível. Seus momentos de oração são sempre de muita cura interior. É lindo ver Deus lhe usando para isso. É um outro negócio, o PA, que quando a gente está em Deus, né, que a gente quer fazer e está ali envolvido nas coisas de Deus, Deus vai nos dando a graça de perceber qual é o nosso chamado, se vocês preferirem, qual é o nosso ministério. Ou seja, como nós vamos servir melhor o outro. Como nós vamos acolher, amar melhor o outro, ser instrumento de cura e de salvação para o outro. É isso, né? Então, essa sensibilidade à voz de Deus para mim, do ministério de cura, de oração por cura e libertação, por cura interior, é também uma resposta desse amor de Deus, desse chamado, desse mostrar de Deus na minha vida. Paloma, como mostrar para as pessoas que a fé é um pilar fundamental na nossa vida? Cara, é triste ver que a maioria das pessoas nem se importam. Olha só, Paloma, como mostrar? Primeira coisa, não obrigar. Não tentar fazer o outro engolir a sua verdade, não tentar converter o outro. Não é você que converte, é Deus que converte. Você é um caminho, né? É você, principalmente como muitos santos fizeram, você dá testemunho com a sua vida, amando, acolhendo, perdoando, não falando mal, não fazendo fofoca, não denegrindo a imagem das pessoas. Isso, se não fizer isso, já ajuda muito. E uma outra coisa que é bíblica, né, que Jesus ensina, faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. Ou seja, você gostaria de ser tratada bem, acolhida bem? Trate o outro assim, acolha o outro assim. Se você estivesse no lugar dele, como é que você gostaria que se referissem a você? Se refira assim a ele. Essa é a melhor forma de mostrar que Deus é amor e que a fé é maravilhosa. E aí, interessante que muitas pessoas viram para mim até hoje e falam assim, nossa, Rodrigo, você tem algo diferente, mesmo no trabalho como psicólogo, tem algo diferente em você, né? E aqui no meu coração eu sei que é essa presença maravilhosa de Deus, tá? Você não precisa falar, mas eu sei.
falar bem é dom de Deus? Olha só, eu acredito que tudo... Quem que te criou, Camila? Me responde. Respondam vocês, quem que te criou na nossa visão de fé? Foi Deus que te criou, foi Deus que me criou. Logo, tudo o que é bom que nós temos vem de Deus, porque Deus é bom. Deus é amor. Inclusive a palavra que eu meditava hoje para trazer aqui, embasar essa fala aqui para vocês, é essa, onde fala lá em Joel 2,13, que Deus é bondoso, Deus é generoso. Então todo dom, todo o que você tem de bom foi Deus que te deu. O que você faz às vezes é descobrir, mas eu não tenho esse dom, eu quero tanto falar. Olha, se você quer tanto falar, você pode desenvolver. Deus te deu essa plasticidade, essa flexibilidade, esta elasticidade para você aprender coisas que não são naturais em você, tá? Alguém mais, gente? Pra gente ir finalizando aqui, tá ótimo conversar com vocês. Que assunto delicioso, acho que vou falar disso mais vezes. Parece que para vocês também tá bom, né? Porque vocês estão aí do início ao fim. Mas eu já vou finalizando, tá? Eu quero agradecer muito a vocês pela presença, pela participação. Dizer a você que eu estou muito feliz por você ter participado. Tomara que a minha história ela sirva para você em algum ponto. Essa história de conversão, de caminhada com Deus, de 16 anos, graças a Deus. Tomara que sirva para você ajudar alguém, tá? Você ajudar alguém e é isso assim. E Deus é amor, Ele está com você. Cada membro do corpo de Cristo tem o seu dom, como fala Paulo. É exatamente isso que você precisa descobrir. Aliás, uma das coisas que eu descobri depois da minha conversão, porque o Espírito Santo move a gente, como a Michele falou, a gente vai descobrindo muitos dons, muitas capacidades, tá? E outra coisa, gente, falsa humildade. Eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não sei ler, eu não sei escrever, né? Isso é falsa humildade. Eu sou feio, eu não dou conta. Ou é cura interior que você precisa, ou é falsa humildade. Se você é imagem e semelhança de Deus, você tem uma potência dentro de você. Aliás, o próprio Paulo ensina que Deus está, o Espírito Santo está dentro de você. E o Espírito Santo é a alma, a força da igreja. Como a Beata Helena Guerra vai dizer, o Espírito Santo é a alma da minha alma. Ou seja, é a vida da sua alma. O Espírito Santo é o ânimo da sua alma. Então, a vida em Deus, ela faz perceber que você é belo, que você é maravilhoso, que você é capaz. E isso é verdade, tá? Você faz mais teologia que eu. Camila, não faço não, minha filha. Você é estudiosa, né? Você é estudiosa. O fato é que a teologia precisa aí ser colocada a serviço. Gente, e aí eu digo isso para você, como o Papa Francisco vai dizer, o amor é ato, não é reflexão. Se nós precisamos refletir, ele vai dizer, é por um aspecto psicológico, para a gente ficar bem mentalmente. Se a gente vai pensar na gente, né? É por uma questão psicológica, é fato. Mas o amor é ato, é colocar a serviço do outro. E aí, ó, a Juliana, que é vicentina, né, Juliana? É assistente social, então sabe muito bem o que é estar a serviço do outro. Ela dizendo, realmente nossa vida de trabalho tem que ser baseada nos ensinamentos de Jesus. Isto vai fazendo a diferença na receptividade para com o próximo. Perfeito. Juliana Lima está dizendo, estou triste por esse isolamento. Minha filha me culpa por não deixar de fazer o que quer. Não deixar ela fazer o que quer como adolescente, pois somos do grupo de risco. Mas se Deus não estiver comigo, eu não serei nada. Ô, Juliana Lima, isso mesmo, tá? Entenda que o isolamento vai passar, ok? Esse momento, eu não conheço você ainda, mas esse momento pode ser um grande momento para você crescer em Deus. Tem uma prima minha, não é prima minha, achei que eu confundi aqui. Eu não sei se uma prima minha também falou, mas uma amiga minha disse isso, que ela tirou para esse isolamento antes, né, para ler a Bíblia, estava lendo a Bíblia, estava aprendendo as coisas de Deus e ela estava crescendo muito. Então, eu entendo essa tristeza, mas coloca sentido nesse isolamento, dá sentido a esse isolamento, oferece esse sacrifício agora para Deus e entenda que você é a mãe da sua filha, né? E que você provavelmente está fazendo o melhor para ela e não se culpe por isso, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Vai ficar no meu IGTV essa live. Se você quiser compartilhar depois para servir de ajuda para alguém, vai ficar disponível para você. Vou tentar salvar aqui agora.
tá? Na medida do possível, comente lá, deixe seu comentário quando eu fizer alguma postagem, tá? Se você achar que vale. Eu deixo sempre nos meus stories uma caixinha aberta. Mesmo que eu coloque um tema direcionado, você pode perguntar o que você quiser. E eu te dou 100%, 99% de chance de certeza de que eu vou te responder. Tá bom? Então, eu conto com você. Você pode contar comigo. Eu estarei sempre por aqui para te dar um suporte, para te ajudar. Estou comprometido com o seu crescimento. Um grande abraço. Fique com Deus. E até a próxima live. Tchau.